Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje eu quero trazer uma palavra de ânimo e de encorajamento para você que está pensando em desistir da caminhada, para você que está pensando que não tem mais jeito, que já tentou de tudo e que não dá mais para continuar lutando. Não desiste não. Talvez você só esteja precisando ser sacudido para se levantar, lavar o rosto e seguir em frente. Vamos tentar? Então fique ligadinho aí, porque o tema de hoje é Aguenta Firme. É fácil a gente manter um belo sorriso no rosto quando tudo vai bem. Quando a despensa está cheia, quando as finanças estão sob controle, quando está todo mundo com saúde em casa. Difícil é manter esse mesmo sorriso, essa mesma paz, quando as coisas não vão tão bem assim. Mas a gente precisa entender que a vida ela é cíclica, que ela é feita de altos e baixos, de momentos bons e de momentos ruins também. A Bíblia fala lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado e que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo de chorar, mas há tempo de rir também. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de guerra e tempo de paz. Você está chorando agora? Então tenha calma, aguenta firme, porque vai chegar o tempo do riso. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Está lá em Salmos, no capítulo 30, versículo 5. Então, nada é para sempre. A crise do novo coronavírus, ela trouxe junto com ela outras crises também. A crise financeira, crise nos relacionamentos, crise no mercado de trabalho, além também de muita insegurança e de muita instabilidade para todo mundo. Então são milhares de pais de família que perderam seus empregos, milhares de pessoas que estão vivendo a dor do luto, a pobreza, a fome, a depressão, a síndrome do pânico, a insônia, solidão, sentimento de abandono. E num momento de tantas más notícias, as pessoas então acabam perdendo a esperança e se desanimando, porque o cenário é realmente desanimador. Mas você quer uma dica? Tenha sempre em mente que nada é para sempre. Quando a gente está enfrentando uma tempestade, o que a gente mais quer? Qual é o nosso maior desejo? É sair dela o mais rápido possível, não é? Mas a gente só vai sair dela se a gente perseverar, ou seja, se a gente aguentar firme, mesmo num cenário tão caótico, mesmo quando o quadro é completamente imprevisível, instável como a gente está vivendo agora. O segredo então é perseverar. O segredo está no esperar em Deus. E por mais que a gente não goste da ideia, sabe o que é que pode produzir a perseverança em mim e em você? A tribulação, a dor, a dificuldade. Isso está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3. Então, talvez essa situação tão difícil que você está enfrentando agora, ela te ensine lições tão preciosas que talvez de outra forma você nunca aprenderia. Então, por mais que você não goste da ideia, você precisa saber que as tribulações, elas trabalham em seu favor e não contra você. Mas para que você possa perseverar, você precisa aprender uma coisa muito importante. Em vez de você se concentrar nas dificuldades, você precisa se concentrar nas possibilidades. Isso vai te dar esperança. Mas o problema é que quando a tempestade começa a sacudir o nosso barco, a gente se desespera, se desanima e desiste de lutar. Então, preparados ou não, na tempestade, a gente precisa usar todo o nosso potencial. É como se Deus estivesse dizendo assim pra gente: olha, chegou a hora de você colocar agora todo o seu potencial em ação. Toda a sua coragem, toda a sua força, toda a sua garra. É agora. Então, há sempre um propósito por trás da dor, mas Deus sabe exatamente até onde Ele pode nos testar. Você quer mais uma dica? Pare de ficar olhando para a força do vento e para as ondas
que estão açoitando o seu barco. Olhe só para aquele que está te chamando para sair do barco e caminhar por sobre as águas, apesar da tempestade. E aqui fica mais uma dica para você. Desistir não é a solução. Só fracassa aquele que desiste de tentar. Então, enquanto você continuar tentando, você tem chance de chegar ao seu destino, de chegar ao seu objetivo. Você lembra do que o apóstolo Paulo disse? Ele disse assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você só vai perder uma batalha quando você desistir dela. Você sabe andar de bicicleta? Se você respondeu que sim, é porque você se levantou de todas as quedas e continuou tentando e tentando, mesmo com o joelho todo ralado. Mas você seguiu em frente. É assim que a gente tem que fazer. Então não desista. Você já andou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então sempre existe uma saída. Não é porque você não está enxergando uma luz lá no fim do túnel que não tem uma saída para você, para esse problema que você está enfrentando. Talvez não seja fácil, talvez não aconteça rápido essa saída, talvez não seja do jeito que você imaginou. Mas se você aguentar firme, se você perseverar e não desistir, você vai encontrar essa saída. Mesmo que o seu coração esteja experimentando uma dor maior do que você acha que pode suportar, ainda há esperança. Então persevere, continue. O salmista Davi, quando enfrentou um momento muito difícil da vida dele, ele disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Naquele momento, ele estava se sentindo sozinho, aflito e sem esperança. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora também. Mas logo em seguida, Davi, ele foi consolado por Deus e o coração dele se encheu de confiança e de esperança de novo. Então ele pôde dizer assim: eu sei que o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está lá no livro de Salmos, capítulo 121. Davi, ele sabia em quem ele cria. Ele confiava em Deus e sabia que do santo monte de Sião, o monte do Senhor dos Exércitos, é desse monte, é do Senhor que viria o seu amparo e o seu socorro. Deus sempre nos surpreende com respostas que a gente não tinha e com soluções que a gente sequer imaginava. Então, Deus abre um caminho no deserto. Ele coloca rios no ermo, como disse o profeta Isaías. Quando Moisés libertou o povo de Deus da escravidão do Egito, eles foram perseguidos pelo exército de Faraó. E chegou num ponto em que aconteceu o seguinte: na frente deles tinha o quê? Um mar vermelho. E atrás deles, o que que tinha? Todo o exército de Faraó. Então, e agora? O que que eles iam fazer? Humanamente falando, não tinha saída para eles. Mas quando você pensa que não tem mais solução, então o poder de Deus entra em ação naquela situação. Ali, naquele momento, o povo ficou apavorado e começou a clamar a Deus. Então Moisés, ele recebeu a seguinte ordem de Deus: diga ao povo que marche. O quê? Como assim, Senhor? Olha o mar ali à nossa frente, como é que vai ser isso? Mas depois, quando o povo resolveu obedecer e começou a marchar, então Deus abriu o mar vermelho e aquele povo atravessou a pé enxuto, como diz a palavra. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, de 4 a 31. Então a ordem de Deus para mim e para você é a seguinte: não pare, continue, ainda que você não esteja vislumbrando uma saída. Marche, não desista. Então, aguenta firme. Tudo na vida passa. Tanto as piores quanto as melhores fases da nossa vida. Tudo passa. Nós enfrentamos invernos terríveis, mas também nós podemos usufruir das mais lindas, das mais belas primaveras. São simplesmente as fases da vida. Então não se desanime com o inverno que você está enfrentando aí agora,
porque o pior inverno, ele pode anunciar a mais bela primavera. Então não deixe que o inverno te destrua, mas também não se apegue à primavera, porque nada é definitivo. Tudo passa. E já que é assim, então não desperdice o seu tempo com bobagens, com mimimi, com picuinhas. Você quer uma dica? Não perca o seu sono à toa, pensando em soluções que talvez não dependam de você. Não se preocupe com o que ainda não aconteceu e que talvez nunca aconteça. E se tudo passa, então não perca também as coisas mais simples da vida, os momentos mais simples. Não perca os detalhes e os momentos mais preciosos que acontecem todos os dias na nossa vida e que de repente a gente não esteja nem percebendo. Um pôr do sol especial, por exemplo, um almoço em família, um passeio com os filhos, e eles crescem rápido demais. Você quer outra dica? Não fique guardando a sua melhor louça só para os dias de visita. Use os seus melhores copos, os seus melhores talheres, use os seus melhores pratos no seu dia a dia, mesmo que você esteja sozinho. Use com você, você merece. Use as suas melhores roupas. Não fique guardando as suas roupas especiais para momentos especiais. O dia de hoje é tudo o que a gente tem, então ele é especial. Então vá ao cinema com seu marido, tome um café com a sua melhor amiga, brinque com os seus filhos, visite os seus pais. O momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil realmente para todo mundo, mas ele também vai passar. E quando tudo isso passar, quando tudo isso ficar lá para trás, nós com certeza seremos mais gratos pelas coisas mais simples da vida, como poder abraçar um amigo, e a gente está com tanta saudade disso, né? Poder festejar momentos especiais com a família, poder andar livremente pelas ruas, simplesmente respirando esse ar que é tão precioso para nós e que talvez só agora a gente consiga perceber o valor que ele tem para nós. Eu não sei que estação você está vivendo nesse exato momento. Eu não sei se você está passando agora por uma fase boa ou por uma fase ruim. Mas seja como for, mantenha o seu coração sempre grato. Porque a gratidão é uma das chaves que abre o coração de Deus. A Bíblia diz que a gente precisa ser grato em todo o tempo, em todas as situações. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Está assim: em tudo dai graças. Então, seja grato na primavera, mas seja grato também no inverno, mesmo com todas as suas intempéries. A gente pode pensar que só precisa ser grato depois que todos os nossos problemas estiverem resolvidos. Na verdade, isso é a mesma coisa que a gente querer ver o arco-íris antes de agradecer a Deus pela chuva. Ser gratos em momentos de aflição e de dor não significa que a gente esteja contente com a situação que a gente está passando. Significa que, pelos olhos da fé, a gente confia que Deus sabe bem o que Ele está fazendo e que, por isso, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque a gente ama a Deus. Você está passando por algum momento difícil demais? Não desista, não. Jesus nunca disse para a gente que a jornada seria fácil, mas Ele garantiu que a chegada valeria a pena. Então, aguenta firme, porque isso vai passar. Para ilustrar, eu quero contar uma historinha bem rápida de um reino que estava passando por um momento muito difícil. Havia fome nesse reino, ameaça de ataques de inimigos e centenas de súditos desse reino estavam morrendo todos os dias por causa de uma doença misteriosa que ninguém sabia que doença era essa. Então, o rei, desesperado com aquela situação, ele chamou seu servo e foi buscar o conselho de um sábio que vivia no alto de uma montanha. Então eles foram e quando eles chegaram lá, o rei explicou para o sábio tudo o que estava acontecendo no reino dele e perguntou para esse sábio assim: bom, qual é o seu conselho para mim, sábio? E o sábio disse assim: como tudo em sua vida, isso também vai passar. Então,
O rei ficou muito bravo com essa resposta tão simples do sábio e falou para ele assim: mas é só isso? E o sábio disse para ele: o resto você vai descobrir depois. Aí o sábio entregou uma carta pro rei levar para o reino dele e pediu para que ele só abrisse essa carta quando ele estivesse vivendo um momento de glória, momentos de glória. Então o rei saiu dali furioso, porque não era essa a resposta que ele queria. E ele falou para o servo dele rasgar aquela carta, que ele não queria nem saber daquela carta, ele estava muito chateado. Mas o servo dele desobedeceu a ordem e guardou essa carta. E eles foram embora. O rei então não parava de pensar no assunto e disse assim: se for para morrer, que seja então tentando. Como é que as coisas vão passar se eu não fizer nada? Então o rei parou de pensar e partiu para a ação. Começou a trabalhar. E eu sei que depois de um tempo as coisas começaram a mudar naquele reino, tudo foi voltando ao normal. E aquele reino, então, se fortaleceu de novo. Então, o rei deu uma grande festa para comemorar aquela grande vitória. E nessa festa, o servo pegou, então, aquela carta que o rei tinha entregado para ele levar. E, nesse momento de grande festa, de grande celebração, o servo resolveu entregar essa carta para o rei. Porque o sábio tinha dito que ele abrisse aquela carta num momento de glória, que aquela carta deveria ser aberta num momento de celebração, num momento de glória. Então foi isso que o servo fez. Entregou para o rei e o rei abriu ali aquela carta. E quando ele abriu a carta, o que estava escrito? Estava escrito assim: como tudo em sua vida, isso também vai passar. Então, na mesma hora, aquele rei que estava se sentindo orgulhoso, invencível, por causa daquela grande vitória, daquela grande conquista, então ele retomou o estado de alerta. O rei, então, não deixou de aproveitar aquele momento especial, não deixou de aproveitar aquela celebração, aquela festa, mas ele manteve os olhos dele bem abertos e os pés no chão, porque ele compreendeu que nada é definitivo. Ele entendeu que aquele momento de festa e de alegria também passaria, como também passou aquele momento de dor e de aflição que eles tinham vivido antes. Então, são as fases da vida. Mas você pode me perguntar assim: mas quando é, Fana, que isso vai passar? Como é que vai ser? Eu não sei te responder, mas o que eu sei é que Deus não perdeu o controle dessa situação e que no tempo dele, essa estação que você está vivendo aí agora também vai passar. E quando esse momento difícil chegar ao fim e você começar a celebrar uma outra fase da sua vida, uma fase muito boa, então não baixe a guarda, porque ela também vai passar. É o ciclo da vida. Então, seja qual for a estação que você esteja vivendo agora, não baixe a guarda. Esteja sempre preparado para possíveis e novos ataques. Na carta de Paulo aos Efésios, ele disse assim: tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Está lá no na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Então, quando vai chegar o dia mau? Eu não sei. Então, apesar de estar vivendo uma fase muito boa, eu preciso estar vigilante, para que eu não seja pego de surpresa se o dia mau resolver me visitar. Você acha que os soldados se preparam para a guerra só quando essa guerra é declarada? Claro que não. Eles estão sempre a postos. E Deus disponibilizou para a gente armas poderosas. Ele disponibilizou a palavra de Deus, a oração, o jejum, a adoração. E a gente não pode deixar para usar essas armas só quando a guerra já tiver começado. Se você está passando por algum inverno, se as coisas não vão tão bem, se o momento está difícil para você, então se agarre a essas armas e aguenta firme, não desista não, porque isso vai passar. E se você está vivendo a estação da primavera, onde tudo está perfeito, é o melhor momento da sua vida, então aproveite, sorria, partilhe a sua alegria, mas não se apegue a ela, porque isso também vai passar. Você quer uma dica? Aprenda a olhar para aquilo que é passageiro, mas sempre
colocando a sua esperança naquele que é eterno. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou e acha que tem alguém que você conhece que precisa ser encorajado a continuar, a não desistir, então compartilhe, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até lá, se Deus quiser.